Oi, pessoal! Bem-vindos à conferência número 8, da fase B do curso de autoconhecimento. Nesta conferência falaremos sobre o fogo sagrado. O objetivo desta conferência é compreender o que é o fogo sagrado e saber quais são os passos ou requisitos para que este fogo sagrado da Kundalini desperte em nós, para que possamos entrar no caminho da iniciação. A serpente Kundalini é o fogo solar encerrado em nossos átomos seminais, a substância eletrônica ardente do Sol, que, quando liberada, nos transforma em deuses. Porém, para compreendermos o que é o fogo sagrado e o poder que ele possui, precisamos compreender que este fogo sagrado é o mesmo que está presente e completamente desenvolvido em todos os seres despertos e autoconscientes que formam o exército da voz. O exército da voz, o exército da palavra, é fogo. E este fogo vivo e filosófico que torna fecunda a matéria caótica é o que se conhece como Cristo cósmico ou Logos, a grande palavra. Quando na conferência 28 da fase A falamos do Cristo universal e individual, explicamos que esse grande verbo através do qual foi feito tudo o que foi feito, que estava com Deus e que era Deus, é esse Cristo universal. É esse Cristo cósmico formado por todos os seres que alcançaram o desenvolvimento total do seu Cristo interior e se tornaram deuses criadores, e assim fazer parte desse grande verbo, deste Logos ou fogo criador. Agora precisamos saber que, como somos essências divinas em processo de desenvolvimento, somos todos deuses em potencial. Isso porque carregamos em nosso interior a semente da divindade que, ao desenvolvê-la, nos permitirá desenvolver o nosso Cristo individual, para que nos tornemos a manifestação viva de Deus. Esses deuses são responsáveis por todas as criações do universo. Através do fogo eles criam, e através do fogo eles destroem. Para isso devem canalizar e manifestar esse fogo interno, que é o grande Logos. Mas para que o Logos apareça, para que se manifeste, um deve desdobrar-se no dois. Portanto, para que os deuses criem, por serem seres andrógenos que integraram em si ambas as forças, a positiva e a negativa, o princípio masculino e o feminino, devem se desdobrar, o um no dois, o pai na mãe. E da união dos dois opostos nasce a terceira força, que é o fogo. Esse fogo é o Logos, o Cristo, o verbo que torna possível a existência do universo no alvorecer de qualquer criação. O fogo, o Cristo, é, o que foi e o que sempre será. O fogo é a vida que palpita em todas as coisas e que dá vida a todas as coisas. É necessário que entendamos que somos um cosmos em miniatura, um microcosmo. E os mesmos princípios que participam na gestação e criação de qualquer cosmos, que surgem da fecundação através do fogo da matéria caótica, são os mesmos que devemos usar para dar criação e forma ao nosso cosmos interior. Devemos aprender a fecundar com o fogo sagrado a nossa matéria caótica, que é o nosso líquido seminal. O caos do universo está agora mesmo em nosso sistema seminal. E assim como Deus teve que fecundar as águas do caos para criar o universo, devemos fazer o mesmo, fecundando as águas do nosso caos para fazer surgir o nosso universo interior. Neste momento, a nossa água interior, que é a nossa energia sexual, está contaminada e em caos, e todo o nosso fogo está preso em cada um dos nossos defeitos psicológicos. Então, devemos aprender a resgatar o nosso fogo preso nos nossos desejos ou eus psicológicos, e a limpar as nossas águas, que é o nosso mercúrio. Lembremos quando no tema 5 da fase B falamos sobre alquimia, e sobre os 3 componentes alquímicos fundamentais da grande obra, enxofre, mercúrio e sal. E como a mistura alquímica destes teve que ocorrer dentro de nós, para que pudéssemos alcançar esse trabalho alquímico máximo, que é a transformação do chumbo da nossa personalidade no ouro do espírito. Se aprendermos a fecundar nosso caos espermático com o fogo da Kundalini, daí surgirá o Cristo íntimo, que é o filho de ouro da alquimia sexual. Devemos saber que o acendimento em nós do fogo sagrado da Kundalini consistirá em 3 etapas, através das quais obteremos e purificaremos esses 3 componentes alquímicos. Na alquimia, Mercúrio refere-se às águas, à energia sexual. Todo o poder da Kundalini se encontra em nossa semente ou energia sexual. A Kundalini é o fogo do sêmen. O fogo tem seu habitat na água, e se derramarmos essas águas, também derramaremos o fogo e permaneceremos nas trevas. É por isso que a castidade é o fundamento da grande obra. Se quisermos transmutar as nossas forças sexuais, devemos primeiro ser castos e não derramar uma única gota de sêmen.
Para isso devemos trabalhar na meditação reflexiva, na eliminação de todos aqueles detalhes do eu da luxúria que nos levou à fornicação, isto é, a derramar nossa energia sexual através do orgasmo e da ejaculação. Devemos entender esses defeitos, estudar todas as vezes que fornicamos e como ver todos os detalhes desses defeitos e eliminá-los da nossa emoção, da nossa mente e das nossas ações. Isto para que possamos ir à prática do suprassexo tendo controle sobre o nosso desejo sexual, para que nunca cheguemos ao ponto de derramar a nossa energia sexual atingindo o orgasmo ou a ejaculação, e sim que possamos sempre canalizá-la para dentro e para cima, através da coluna. Isso é ser casto. Devemos também praticar a morte psicológica a cada momento para alcançar o reto sentir, pensar, falar e obrar, e assim conseguir o equilíbrio dos centros que nos permitirá purificar essas águas, transformando o nosso mercúrio do preto ao branco, depois do branco ao amarelo, e depois do amarelo ao vermelho. O segundo elemento alquímico é o enxofre. Na alquimia, o enxofre é o fogo sagrado que deve fecundar o mercúrio. A Kundalini é o fogo do sêmen, e esse fogo é o resultado da morte psicológica. Atualmente todo o nosso fogo, toda a nossa alma interior está presa no desejo, e o desejo é o eu em nós. Para que esse fogo superior da consciência surja, devemos negar os nossos desejos egóicos, e faremos isso através da morte psicológica, auto-observando-nos de momento a momento, julgando cada um dos eus que continuamente se manifestam nos levando ao desejo de pensar, sentir, falar e agir de maneira errada, e nos levando a usar constantemente nossa energia de maneira errada. E devemos eliminá-los, suplicando a nossa Divina Mãe particular a sua eliminação. Desta forma resgataremos as essências presas. Essas essências são esse enxofre interior, que é esse fogo que purifica todas as coisas, transmutando-as em perfeições inefáveis. Devemos reduzir todos os elementos, a sua matéria-prima, que é a essência pura, dissolvendo o ego para posteriormente transmutar essas essências, uma vez misturadas ao mercúrio na prática sexual. O terceiro elemento alquímico é o sal. Na alquimia, o sal é o elemento que atua sobre o enxofre e o mercúrio, coagulando-os e fixando-os na coluna vertebral. O sal está representado nas obras materiais, ou seja, naquilo que fazemos em favor, ou por amor ao nosso próprio trabalho interior, e, sobretudo, naquilo que fazemos em favor ou por amor dos demais irmãos da humanidade, para que também tenham a oportunidade de despertar sua consciência. Estes trabalhos conscientes nos dão os méritos do coração para que a Kundalini se desenvolva, evolua e progrida. Os méritos do coração controlam a ascensão da Kundalini. Então, esse amor que desenvolvemos, é esse sal interior que ao praticar a transmutação sexual se misturará com a água sexual purificada ou mercúrio, e com o enxofre ou essências liberadas, para acender em nossa coluna o fogo sagrado da Kundalini. O fogo da Kundalini é um fogo criador. O enxofre mistura-se com o mercúrio e sobe pelo canal espinhal até o cérebro, despertando os centros superiores. O excedente deste mercúrio fecundado pelo enxofre é o que deve criar os corpos existenciais do ser. Primeiro, regenerando o corpo físico e o vital, depois, criando os corpos astral, mental e causal. Assim, o corpo astral, o corpo mental e o corpo causal nada mais são do que o mercúrio fecundado pelo enxofre. Então, podemos ver que nos 3 fatores para a revolução da consciência se resume o processo alquímico para realizar este grande trabalho, que nada mais é do que dar à luz o nosso Cristo interior, para que possamos alcançar a autorrealização íntima do nosso ser. Com a morte psicológica liberamos o fogo, o enxofre preso em cada um dos eus psicológicos. Com o nascimento espiritual fazemos com que a mistura ocorra nas águas seminais. Lá, o enxofre fertiliza o mercúrio. E o sacrifício pela humanidade nos dá o sal, que é o pagamento que recebemos pelos trabalhos conscientes de amor pelo trabalho interior e pelo bem dos demais. Este sal coagula e fixa estes elementos, e nos dá os méritos do coração para que o fogo da Kundalini suba, criando os corpos. A mistura destes 3 componentes resulta no vitríolo, considerada a substância química mais importante por excelência, pelos antigos alquimistas, que altamente purificada, era utilizada como meio para fazer reagir substâncias nela contidas. O vitríolo são aqueles vapores seminais em que se transforma o sêmen de homens e mulheres que praticam suprassexo, e purificaram sua energia, e que ao reagir com a serpente Kundalini, a despertará.
Devemos saber que na base da coluna temos aquela serpente conhecida como Kundalini, adormecida, enrolada 3 vezes e meia sobre si mesma. Está escrito nos antigos textos de sabedoria que o canal espinhal das pessoas comuns está fechado. Este orifício é conhecido como Triveni. O Triveni é o ponto do Sushumna onde Ida e Pingala se cruzam. Os vapores seminais ou vitríolo abrem-no para que a serpente sagrada penetre por ali. Lembramos que vimos na última conferência da fase B, que dentro da nossa coluna vertebral temos um canal chamado Sushumna, através do qual sobe a energia sexual daqueles que praticam o suprassexo, e que ainda não despertaram o fogo sagrado da Kundalini, porque não atingiram o nível necessário de purificação do seu mercúrio. No centro deste canal existe outro canal, mais fino, conhecido como Nadishitra. Através desse, a serpente sagrada da Kundalini começará a subir, uma vez que os vapores seminais tenham despertado o fogo sagrado, e aberto aquele orifício conhecido como Triveni. Quando os átomos solares e lunares do sistema seminal fazem contato no Triveni, então, por indução elétrica, desperta uma terceira força que é o fogo sagrado da Kundalini. Ao liberar essa energia, entramos no caminho da iniciação autêntica. Nesse ponto, ocorre internamente o que é conhecido como despertar do fogo sagrado ou iniciação. Lembre-se que para que o fogo sagrado da Kundalini desperte dentro de uma pessoa é obrigatório que ela pratique suprassexo com um cônjuge estável do sexo oposto. O fogo sagrado só desperta com sexo, portanto, os solteiros precisam ter um companheiro para poder aspirar o ingresso na iniciação. Na conferência anterior falamos sobre todo o processo de iniciação e as provas que devemos passar para alcançar e avançar em cada iniciação. E na quinta conferência vimos que é necessário realizarmos um trabalho de purificação interior do nosso mercúrio. E quando o nosso mercúrio já estiver amarelo, graças ao trabalho da morte nos pequenos detalhes que constituem o nosso ego, enfrentaremos uma prova de fogo, na qual nos veremos provados na capacidade de controlar o nosso fogo interior. Geralmente é uma situação de raiva do cônjuge. E se conseguirmos passar nessa prova e praticar o suprassexo nessa noite, então o mercúrio amarelo ficará vermelho, o que indicará que o fogo sagrado da Kundalini despertou. A partir de então, a serpente sagrada começará a subir pela nossa coluna vertebral cada vez que praticarmos o suprassexo. E nos mundos internos receberemos uma espada de prata com lâmina pequena, que crescerá à medida que progredirmos na criação dos corpos. Assim avançaremos na obra da primeira montanha. Após acendermos o fogo sagrado, cada vez que transmutamos a energia sexual, ela se condensa na medula espinhal, primeiro nas 33 vértebras dos corpos físico e vital, regenerando-os, e posteriormente criando os corpos astral, mental e causal. Iniciaremos este caminho, e avançaremos nele, somente graças à prática dos 3 fatores. Quando os 5 corpos solares já estão criados, disse que possuímos uma alma humana. E seguindo o caminho direto teremos o direito de nos unirmos ao corpo búdico, que é a nossa alma divina, para alcançar o matrimônio perfeito. Dessa união entre as 2 almas nasce o Cristo íntimo. O Cristo íntimo é o fogo do fogo, a chama da chama, o filho de ouro da alquimia sexual. O Cristo íntimo vem fazer um trabalho muito importante dentro de nós, o da segunda montanha da iniciação. Já teremos fabricado os corpos solares, mas agora teremos que aperfeiçoá-lo, transformá-los em veículos de ouro puro. E essa será uma das obras do Cristo na segunda montanha, eliminar o mercúrio seco que são os eus psicológicos que faltam eliminar de nós, inclusive os eus causas, para que os corpos existenciais sejam aperfeiçoados e possam ser recobertos pelas diferentes partes do ser. Para aperfeiçoar estes corpos e convertê-los em veículos de ouro puro, o Cristo deverá eliminar também o enxofre arsenicado. Este é o fogo carnal e bestial dos infernos atômicos do homem. Esse fogo corresponde ao abominável órgão kundartiguador. Quando os corpos se convertem em veículos de ouro puro, podem então ser recobertos pelas diversas partes do ser, e aí, finalmente, todos passam a servir de envoltório para nosso Rei, nosso Cristo íntimo. Ele levanta-se do seu túmulo no instante em que há tal envoltório, e cobre-se com ele para manifestar-se aqui, através dos sentidos, e trabalhar em favor da humanidade. É assim que o Senhor ganha vida. É assim que o Cristo encarna na pessoa. Até aquele momento foi uma força que se desenvolveu no coração do homem, mas já nesse ponto, terminando a segunda montanha, surgirá o Cristo íntimo. Ele é o magnésio da alquimia.
Já na terceira montanha, ele se encarregará do ensinamento mundial e se unirá ao ser, tornando-se parte desse Cristo cósmico ou Cristo universal. Nas conferências posteriores da fase B, iremos detalhar cada uma das montanhas de iniciação. Algo que devemos ter em mente antes de concluir esta conferência é que a tentação é fogo e o triunfo sobre a tentação é luz. O alquimista tem que roubar o fogo do diabo, ele tem que tirar a brancura imaculada das trevas. O alquimista deve praticar magia sexual para que sua pedra negra brilhe com fogo, e depois se torne branca, imaculada e pura. Mas aquele que depois de trabalhar com a Kundalini continua a derramar novamente o sêmen, ou seja, a ter quedas sexuais constantes porque não faz um esforço constante e consciente para alcançar a castidade perfeita, fracassa inevitavelmente. Porque a cada queda sexual a Kundalini desce uma ou mais vértebras, dependendo da magnitude da falta. É por isso que devemos lutar até alcançarmos a castidade perfeita. Algumas observações a serem levadas em conta são que a chama erótica jamais acenderia pelo canal espinhal de casais unidos por mera conveniência pessoal. A ascensão da chama sagrada na coluna dorsal de homens e mulheres adúlteras é impossível. Nunca acenderia o fogo dos prazeres sexuais na espinha daqueles que traem o seu guru interior. O fogo sexual nunca subiria pela medula dos bêbados, dos efeminados, das lésbicas, dos viciados em drogas, dos assassinos, dos ladrões, dos mentirosos, dos caluniadores, dos exploradores, dos gananciosos, dos blasfemos, dos sacrílegos, etc. Devemos levar todos esses pontos em consideração, trabalhar esses defeitos em nós mesmos, desenvolver também o amor consciente para com o nosso parceiro, aprender a buscar a orientação do nosso ser interior que é o nosso guru, e obedecê-lo, se realmente quisermos começar e avançar no caminho da iniciação. E esse foi o tema de hoje. Convidamos todos para a próxima conferência, um tema muito interessante no qual falaremos sobre o que é o verdadeiro batismo. Não percam essa conferência interessante. Muito obrigado a todos pela participação.